E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre um tema que está na boca do povo e que afeta diretamente a vida de todos nós: a crise econômica no Brasil. Vocês já devem ter ouvido falar que a economia do Brasil está meio que numa sinuca de bico, né? Mas o que exatamente está acontecendo? Quais são as causas dessa crise? E, mais importante, como isso impacta o nosso dia a dia? Mas por que isso está acontecendo e como isso te afeta diretamente? Vamos explorar isso em detalhes. Para entender o cenário atual, vamos voltar um pouquinho no tempo. A economia brasileira já passou por altos e baixos ao longo das décadas, com períodos de crescimento e recessão. No entanto, os últimos anos têm sido particularmente desafiadores. Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado desafios fiscais, tentando equilibrar as contas públicas e garantir os investimentos necessários para o crescimento econômico. Isso inclui lidar com déficits orçamentários e uma dívida pública crescente. Mas, com déficits crescentes e uma dívida pública cada vez maior, o governo precisa, urgentemente, de um pacote fiscal para reorganizar a economia e recuperar a confiança do mercado. Tipo dar um jeito na casa, sabe? Sem isso, a situação pode se agravar ainda mais. Mas o que isso significa na prática? Vamos detalhar. Um pacote fiscal envolve cortar gastos públicos ou aumentar a receita para manter o equilíbrio econômico. Isso pode significar cortes em programas sociais, aumento de impostos ou outras medidas que impactam diretamente a população. Sem um plano claro, o Brasil corre o risco de ver seu déficit aumentar, o que pressiona a inflação, fazendo os preços de produtos e serviços subirem. Tipo quando o feijão sobe de preço e a gente sente no bolso. E não é só o feijão, mas todos os itens essenciais do dia a dia. Além disso, o mercado internacional está de olho, o que afeta os investimentos estrangeiros. Investidores buscam estabilidade e previsibilidade, e a falta de um plano fiscal sólido pode afastá-los. A instabilidade faz com que os investidores recuem, e essa falta de confiança pode desvalorizar o real ainda mais. Tipo um time de futebol que não ganha. Ninguém quer investir. Isso cria um ciclo vicioso de desvalorização e perda de confiança. E como isso afeta o cidadão comum, o trabalhador que acorda cedo todo dia? Vamos ver isso mais de perto. A ausência de um plano fiscal afeta a inflação, que já está alta no Brasil. A inflação corrói o poder de compra das pessoas, fazendo com que o dinheiro renda menos. Isso aumenta o custo de vida, comida, gasolina, energia e, consequentemente, todos os produtos e serviços que usam esses insumos. As famílias sentem no bolso e precisam fazer malabarismos para fechar as contas no fim do mês. É a famosa bola de neve. Uma vez que a inflação começa a subir, ela tende a se autoalimentar, criando um ciclo difícil de quebrar. Além disso, os juros tendem a subir, encarecendo empréstimos e financiamentos. Isso afeta desde o financiamento de uma casa até o crédito pessoal. Então, se você tem casa, carro ou qualquer outro financiamento, prepare-se para pagar mais. Os juros altos tornam o crédito mais caro e menos acessível. Sem um pacote fiscal para estabilizar a situação, as consequências a longo prazo serão sentidas por anos. A economia pode entrar em um ciclo de estagnação, com baixo crescimento e alta inflação. O Brasil corre o risco de enfrentar uma crise de confiança, desacelerar o crescimento econômico e piorar o padrão de vida da população. Isso significa menos empregos, salários mais baixos e uma qualidade de vida deteriorada. Com a inflação descontrolada e os investimentos internacionais diminuindo, o país perde competitividade e pode entrar em recessão, tipo um carro sem freio ladeira abaixo. A produção industrial cai e as empresas lutam para sobreviver. Os economistas estão batendo na tecla da urgência de um plano fiscal sólido, com medidas para equilibrar as contas e uma política monetária para combater a inflação. Eles alertam que, sem essas medidas, a situação pode se tornar insustentável.
Eles também destacam a necessidade de políticas que estimulem o crescimento e a competitividade nacional, atraindo capital estrangeiro e impulsionando setores-chave, tipo dar uma injeção de ânimo na economia. Isso inclui investimentos em infraestrutura, educação e inovação. Ficou claro como a falta de um pacote fiscal afeta a economia e o seu dia a dia? Vamos recapitular alguns pontos importantes. Vamos continuar de olho nessa situação, trazendo as análises e os desdobramentos que você precisa saber. Acompanhe as notícias e fique informado sobre as medidas que estão sendo discutidas e implementadas. Continue nos acompanhando para mais informações sobre a economia e compartilhe este vídeo para ajudar outras pessoas a entenderem o que realmente está em jogo. A informação é uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios econômicos. Afinal, entender a economia é o primeiro passo para enfrentar os seus desafios. Quanto mais informados estivermos, melhor podemos nos preparar e tomar decisões conscientes. É como diz o ditado: devagar se vai ao longe, mas com planejamento e informação, a gente chega lá. Vamos juntos enfrentar essa crise com conhecimento e determinação. Participar de seminários, workshops e discussões comunitárias sobre economia pode ser uma ótima maneira de se manter informado e encontrar soluções coletivas para os desafios que enfrentamos. Pequenos empresários e empreendedores também têm um papel crucial. Inovar e buscar novas oportunidades de mercado pode ajudar a impulsionar a economia local e criar empregos. O setor agrícola, por exemplo, é um dos pilares da economia brasileira. Investir em tecnologia e práticas sustentáveis pode aumentar a produtividade e a competitividade no mercado global. Outro setor promissor é o de energia renovável. Com o mundo cada vez mais focado em sustentabilidade, o Brasil tem um enorme potencial para se tornar um líder em energia limpa. E não podemos esquecer da educação. Investir na formação das futuras gerações é essencial para garantir um desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo. A economia digital também oferece inúmeras oportunidades. Startups e empresas de tecnologia podem ser motores de inovação e crescimento, criando novos empregos e soluções para os desafios econômicos. E por fim, a solidariedade e o apoio comunitário são fundamentais. Em tempos de crise, ajudar o próximo e fortalecer os laços comunitários pode fazer toda a diferença. Lembre-se, crises são temporárias, mas a resiliência e a capacidade de adaptação são permanentes. Juntos, podemos superar os desafios e construir um futuro melhor. Celebre cada pequena vitória e continue acreditando no potencial do nosso país. Com esforço coletivo e determinação, podemos transformar a crise em uma oportunidade de crescimento e renovação. O Brasil é um país de pessoas fortes e resilientes. Vamos usar essa força para enfrentar a crise econômica e construir um futuro mais próspero para todos. Obrigado por assistir e até a próxima. Juntos, somos mais fortes.